Você já imaginou descobrir que sua esposa não só te traía com 5 homens diferentes, mas ainda por cima estava ganhando R$ 15.000 por mês vendendo vídeos íntimos na internet zombando de você? O Ricardo, de 38 anos, viveu esse pesadelo, mas a vingança que ele planejou usando suas habilidades de técnico em TI deixou a cidade inteira de boca aberta. Prepare-se para uma história que vai fazer você repensar tudo sobre confiança, porque o que aconteceu na Black Friday daquele shopping nunca mais foi esquecido. Aliás, me conta nos comentários. Você está ouvindo essa história de onde? Do trabalho? Em casa? No carro? Quero saber onde vocês acompanham essas histórias de homens que não aceitaram ser feitos de palhaço. Ricardo Oliveira sempre se orgulhou de ser um homem de palavra. Aos 38 anos, técnico especializado em sistemas de TI e segurança digital, ele construiu sua vida baseada em princípios que aprendeu com o pai: trabalho duro, lealdade à família e nunca deixar faltar nada em casa. Casado há 12 anos com Fernanda, pai do Miguel de 10 anos e da Sofia de 7, Ricardo acreditava ter conquistado tudo o que um homem poderia sonhar. Todas as manhãs, acordava às 5h30 para não atrasar no trabalho. Fernanda ainda dormia quando ele saía, sempre deixando um bilhete carinhoso na geladeira, junto com dinheiro para as despesas do dia. Para a mulher mais linda do mundo, escrevia religiosamente, mesmo depois de mais de uma década juntos. Era o tipo de marido que ligava 3 vezes por dia só para saber se estava tudo bem, que nunca esquecia aniversário de namoro e que fazia questão de chegar em casa com alguma surpresa pelo menos uma vez por semana. Ricardo ganhava bem, cerca de R$ 8.000 por mês, e fazia questão de que Fernanda nunca precisasse trabalhar. Mulher minha não se humilha em emprego não, dizia para os amigos no boteco aos domingos. Minha obrigação é dar uma vida digna para ela e para os meus filhos. E cumpria essa promessa religiosamente. Fernanda frequentava a academia mais cara da cidade, fazia unha e cabelo toda semana no melhor salão, tinha guarda-roupa sempre renovado e nunca ouvia um não quando pedia alguma coisa. Os amigos até brincavam que Ricardo era marido otário, que mimava demais a esposa. Mas ele não ligava. Fernanda era realmente uma mulher bonita, daquelas que faziam outros homens virarem o pescoço na rua. Morena, 1,70 m de altura, sempre bem arrumada, com aquele sorriso que tinha conquistado Ricardo desde o primeiro encontro, quando ela tinha apenas 22 anos. Ele se sentia o homem mais sortudo do mundo por ter uma mulher como aquela ao seu lado. Os vizinhos sempre comentavam que eram o casal perfeito da rua. Ricardo chegava do trabalho todo dia no mesmo horário, 6h30 da tarde. Sempre cumprimentava todo mundo com educação, brincava com os filhos no quintal aos finais de semana e nunca se envolvia em confusão. Fernanda era a esposa exemplar. Participava das reuniões da escola, organizava festinhas para as crianças, mantinha a casa sempre impecável. Pelo menos era essa a imagem que todos tinham. Ricardo confiava em Fernanda de forma absoluta. Nunca checou o celular dela, nunca questionou onde estava ou com quem saía. Confiança é a base de tudo, sempre dizia. Quem ama de verdade não precisa ficar vigiando. Essa confiança cega seria sua perdição, mas também, ironicamente, a chave para a vingança mais épica que aquela cidade já presenciou. Quando Fernanda dizia que ia para a academia, Ricardo nem passava pela cabeça duvidar. Quando ela falava que encontraria as amigas no shopping, ele até dava dinheiro extra para ela se divertir. Quando chegava em casa e ela estava no banho porque tinha suado muito na esteira, Ricardo só pensava em como tinha sorte de ter uma esposa que se cuidava tanto. Os sinais estavam todos ali, na cara dele, mas um homem apaixonado e confiante simplesmente não consegue enxergar o óbvio. A rotina da família era previsível como um relógio suíço. Ricardo saía cedo. Fernanda levava as crianças para a escola às 7h30. Depois tinha o dia inteiro livre para suas atividades. Buscava as crianças às 5 da tarde e sempre estava em casa quando Ricardo chegava, com o jantar pronto e aquele sorriso que ele nunca desconfiou ser falso. Aos finais de semana, eram a família tradicional. Almoço na casa da sogra no sábado, missa no domingo de manhã,
churrasco com os amigos à tarde. Ricardo era daqueles maridos que se derretem quando a esposa elogia. Você é o melhor marido do mundo. Fernanda dizia sempre que ele chegava com algum presente. Sou muito sortuda por ter você. E ele acreditava em cada palavra, trabalhava ainda mais duro, se esforçava ainda mais para merecer aquele amor que achava verdadeiro. Nunca imaginou que cada elogio era uma punhalada disfarçada, que cada beijo de boa noite era uma mentira ensaiada. Os únicos momentos em que Ricardo sentia algo estranho eram quando tentava ser mais carinhoso com Fernanda. Nos últimos 2 anos, ela sempre tinha uma desculpa na hora da intimidade. Estava cansada, com dor de cabeça, não estava no clima. Mas ele justificava tudo. É o estresse de cuidar da casa e das crianças, pensava. Quando ela quiser, eu estarei aqui. Essa paciência infinita de Ricardo era vista por Fernanda como fraqueza, como prova de que podia fazer qualquer coisa que ele nunca desconfiaria. O homem que acordava todos os dias, achando que tinha a vida perfeita, estava prestes a descobrir que vivia na maior mentira que um marido pode viver. E quando a verdade viesse à tona, a cidade inteira saberia que mexer com um técnico em TI apaixonado e traído é a pior ideia que uma mulher pode ter. A primeira rachadura na vida perfeita de Ricardo apareceu numa terça-feira de março, quando o gerente do banco ligou avisando que o cartão de crédito estava no limite. Ricardo ficou confuso porque controlava todas as finanças da casa e naquele mês não tinha acontecido nada fora do normal. Ou pelo menos era o que ele pensava. Fernanda, amor, o banco ligou falando que o cartão está no limite. Você comprou alguma coisa mais cara esse mês? Ricardo perguntou no tom mais carinhoso possível, sem querer parecer que estava cobrando. Fernanda apenas deu de ombros e respondeu com aquela naturalidade que só quem mente profissionalmente consegue ter. Ah, devo ter comprado umas coisinhas para me cuidar melhor. Você não quer que eu fique desleixada, né, amor? Ricardo sorriu e beijou a testa dela. Claro que queria que ela se cuidasse. Na verdade, ficava até orgulhoso quando outros homens elogiavam como sua esposa estava sempre bonita. Compra o que precisar, meu bem. Só me avisa quando for gastar muito para eu não levar susto, disse ele, sem imaginar que estava autorizando o financiamento da própria humilhação. Nos próximos 2 meses, a situação se repetiu 4 vezes. Cartão no limite, Fernanda com justificativas vagas, Ricardo pagando tudo sem questionar. Mas quando chegou a 5ª ligação do banco, algo dentro dele começou a incomodar. Não era ciúme, era apenas curiosidade de marido responsável pelas contas da casa. Decidiu dar uma olhada na fatura para entender onde estava indo tanto dinheiro. O que Ricardo viu quando abriu a fatura online fez seu estômago embrulhar. Nos últimos 3 meses, Fernanda tinha gastado mais de 15 mil reais. 15 mil reais, mais da metade do que ele ganhava por mês. E o pior, eram compras que ele nunca tinha visto ela usando ou comentar sobre elas. 3 conjuntos de lingerie da Victoria's Secret, mais de 2 mil reais cada um. Ricardo franziu a testa. Fernanda usava lingerie bonita com ele? Não conseguia lembrar da última vez que tinha visto ela com algo diferente das camisolas de algodão que usava para dormir. Perfumes importados que custavam 1.500 reais cada. Ele cheirava esses perfumes nela? Também não lembrava. Mas foram os próximos itens da lista que fizeram Ricardo sentir aquele frio na barriga que todo homem teme sentir. Sex shop online, 400 reais em produtos íntimos. Ricardo teve que ler 3 vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Fernanda havia comprado produtos de sex shop. Para usar com quem? Certamente não era com ele, porque há meses ela não demonstrava interesse em intimidade. Vocês que estão ouvindo essa história, principalmente vocês homens, já passaram por essa sensação? Aquele momento em que você percebe que algo não bate, mas sua mente ainda tenta encontrar explicações inocentes? Deixa nos comentários se já sentiram essa angústia. Ricardo tentou racionalizar. Talvez fosse presente para alguma amiga casada. Talvez fosse para apimentar o relacionamento deles e ela estava planejando uma surpresa. Talvez fossem produtos de beleza que ele não entendia. Mas no fundo do peito,
Uma vozinha que ele tentava calar sussurrava que homem não gasta 15 mil reais em 3 meses sem o marido saber em quê. Na semana seguinte, Ricardo começou a prestar mais atenção nos detalhes. Fernanda realmente estava diferente. Mais bonita, mais arrumada, mais sedutora. Mas não para ele. Era como se ela estivesse sempre se preparando para sair, sempre com pressa para ir embora, sempre com desculpas para não ficar em casa. Vou encontrar a Carla no shopping. Tenho aula de pilates. Preciso resolver umas coisas no centro. O que mais intrigava Ricardo era a questão dos horários. Fernanda saía de casa às 9 da manhã e só voltava às 4 da tarde. 7 horas fora de casa, todos os dias. Para fazer o quê? Academia não demora 7 horas. Shopping não demora 7 horas, a menos que ela tivesse outros compromissos que não estava contando para ele. Uma manhã, Ricardo decidiu testar uma teoria. Ligou para casa às 10h30 da manhã, horário que Fernanda deveria estar na academia. O telefone tocou, e ninguém atendeu. Ligou para o celular dela. Foi direto para a caixa postal. Estranho. A academia ficava a 15 minutos de casa. Tinha cobertura boa, não fazia sentido ela não atender. Ligou novamente às 11h30. Nada. Meio-dia. Nada. 1 da tarde. Finalmente ela atendeu, ofegante, como se estivesse correndo. Oi, amor. Desculpa não atender antes, estava na esteira e deixei o celular no armário. Ricardo sentiu algo estranho na voz dela. Era a voz de quem estava inventando desculpas na hora. Quanto tempo você fica na academia mesmo? Perguntou Ricardo, tentando soar casual. Umas 3 horinhas. Você sabe como é, né? Treino pesado, converso com as meninas depois. 3 horas na academia todos os dias? Ricardo frequentava a academia há anos e sabia que ninguém fica 3 horas todos os dias, a menos que seja atleta profissional. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia ao seu lado, Ricardo ficou acordado olhando para o teto, com a mente fervilhando. Os gastos excessivos, as ausências longas, a falta de interesse por ele, os horários que não batiam. Tudo começava a formar um quadro que ele não queria enxergar, mas que estava ficando cada vez mais claro. A gota d'água veio na sexta-feira seguinte. Ricardo chegou em casa e encontrou uma sacola da Victoria's Secret em cima da cama. Dentro, um conjunto de lingerie vermelha que custava mais de 2 mil reais, ainda com a etiqueta. Seu coração disparou. Finalmente, Fernanda tinha comprado algo para usar com ele. Talvez ele tivesse paranoiado à toa. Talvez ela realmente estivesse se cuidando para o casamento deles. Mas quando mostrou entusiasmo e sugeriu que ela experimentasse para ele, Fernanda ficou estranha. Não hoje, estou cansada. Outra hora a gente vê isso. E guardou a lingerie no fundo do armário, como se fosse algo que não devia ser visto. Ricardo sentiu um nó na garganta. Se ela não comprou para usar com ele, comprou para quem? Naquela noite, pela primeira vez em 12 anos de casamento, Ricardo Oliveira foi dormir desconfiando da própria esposa. E quando um homem apaixonado começa a desconfiar, ou ele descobre que estava errado e pede perdão, ou descobre uma verdade que vai mudar sua vida para sempre. No caso do Ricardo, o que ele estava prestes a descobrir faria qualquer homem querer sumir do mapa. Ricardo passou o fim de semana inteiro com aquela sensação horrível no peito, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Segunda-feira de manhã, decidiu que não aguentava mais viver na dúvida. Usando seus conhecimentos de TI, instalou um aplicativo de localização no celular de Fernanda quando ela estava no banho. Não era orgulho, mas um homem tem direito de saber onde sua esposa passa 7 horas todos os dias. Terça-feira, 9 da manhã. Fernanda saiu dizendo que ia para a academia. Ricardo acompanhou pelo aplicativo. Ela realmente foi para a academia, ficou lá 1 hora, depois seguiu para o shopping. Até aí, normal. Mas às 11 da manhã, a localização mostrava que ela estava no motel Recanto dos Namorados, na saída da cidade. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Motel. Sua esposa estava num motel. Com quem? Por quê? Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Parte dele queria ir até lá e flagrar na hora.
Mas outra parte precisava ter certeza absoluta antes de destruir 12 anos de casamento. Esperou 2 horas em agonia total. Às 1 da tarde, Fernanda saiu do motel. Pelo aplicativo, Ricardo viu que ela seguiu direto para casa. Quando ele chegou às 6h30, ela estava lá normal, sorrindo, perguntando como tinha sido o dia dele. "Oi, amor, como foi o treino hoje?" Ricardo perguntou, testando. "Ah, foi ótimo, queimei muitas calorias." Ela respondeu sem piscar. Mentira. Mentira descarada. Fernanda tinha passado 2 horas num motel e estava mentindo na cara dele como se nada tivesse acontecido. Ricardo sentiu uma mistura de dor e raiva, que nunca tinha experimentado na vida. Mas decidiu investigar mais antes de fazer qualquer coisa. Quarta-feira, mesmo roteiro. Academia 1 hora, shopping meia hora, motel 2 horas. Quinta-feira, igual. Sexta-feira, igual. Era uma rotina. Fernanda tinha uma rotina de traição tão organizada quanto a rotina de casa deles. Ricardo percebeu que estava casado com uma estranha. Gente, vocês que estão acompanhando essa história, já imaginaram descobrir que a pessoa que vocês mais amam na vida tem uma vida secreta completamente diferente? É uma sensação que não desejo nem para o meu pior inimigo. No sábado, enquanto toda a família estava reunida para o almoço na casa da sogra, Ricardo observou Fernanda interagindo com todos, sorrindo, brincando com as crianças, sendo a nora perfeita. Como ela conseguia? Como uma pessoa vive 2 vidas completamente opostas sem demonstrar nenhum sinal de culpa ou arrependimento? A resposta veio no domingo à noite, quando Ricardo decidiu dar o próximo passo na investigação. Usando suas habilidades técnicas, conseguiu acessar as mensagens do WhatsApp de Fernanda pelo backup na nuvem. O que ele viu fez seu mundo desabar completamente. Conversas. Dezenas de conversas com homens diferentes. E não eram conversas inocentes. Eram mensagens explícitas, fotos íntimas, vídeos, encontros marcados. Ricardo descobriu que sua esposa não estava traindo ele apenas com uma pessoa. Eram vários homens, todos ao mesmo tempo, todos achando que eram especiais para ela. João personal. Amor. Mal posso esperar nossa terça-feira no motel. Você me deixa louco. Fernanda. Também não vejo a hora, gostoso. Já comprei aquela lingerie vermelha que você pediu. A lingerie vermelha. A mesma que Ricardo tinha visto na sacola. A mesma que ela disse que não estava no clima para mostrar para ele. Ela tinha comprado com o dinheiro dele para usar com outro homem. Carlos Vizinho. Seu marido não desconfia de nada mesmo? Fernanda. Imagina. Ele é muito inocente. Acha que estou na academia. Coitado, trabalha feito um condenado para me bancar e nem imagina que estou aqui com você. Ricardo teve que parar de ler por um momento. As palavras coitado e trabalha feito um condenado para me bancar ecoavam na sua cabeça. Fernanda não apenas o traía, ela zombava dele, ria da cara dele, usava o dinheiro que ele suava para ganhar para bancar a própria traição. Mas o pior ainda estava por vir. Continuando a ler as mensagens, Ricardo descobriu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Fernanda estava ganhando dinheiro com tudo isso. A descoberta mais chocante de todas veio numa conversa que Fernanda teve com uma tal de Bruna empresária. Ricardo leu e releu várias vezes para ter certeza de que estava entendendo direito. Fernanda não era apenas uma esposa traidora. Ela era uma esposa traidora que lucrava com a traição. Bruna empresária. Fê, seus conteúdos estão fazendo muito sucesso na plataforma. Mês passado você faturou 15 mil reais. Continue assim que até o final do ano você bate os 20 mil reais mensais. 15 mil reais por mês. Ricardo precisou ler 3 vezes. Fernanda ganhava 15 mil reais por mês fazendo o quê? A resposta estava nas mensagens seguintes e foi como levar um tiro no peito. Fernanda, não acredito que tem tanto homem pagando para ver meus vídeos. E o melhor é que meu marido nem sonha. Ele acha que eu sou uma dona de casa exemplar. Bruna empresária. Essa é a estratégia perfeita. Mulher casada, vida dupla, marido otário bancando tudo. O pessoal pira nesse tipo de conteúdo.
principalmente quando você conta como ele é trouxa. Vídeos. Fernanda estava vendendo vídeos na internet e, pelo que Ricardo entendeu, não eram vídeos sozinha. Ela estava gravando com os amantes e vendendo online. O dinheiro que ela gastava no cartão de crédito dele era investimento para ganhar muito mais com a traição. Ricardo clicou no link que estava na conversa e chegou numa plataforma de conteúdo adulto. Lá estava o perfil da sua esposa, Fernanda Casada, a esposa safada que você gostaria de ter. Mais de 5.000 seguidores pagantes, dezenas de vídeos. E o pior, ela não escondia que era casada. Pelo contrário, usava isso como marketing. Na descrição do perfil estava escrito: "Sou casada há 12 anos com um homem maravilhoso que me dá tudo, mas preciso de mais aventura na minha vida. Aqui vocês vão ver o que uma esposa faz quando o marido não está em casa." Ricardo sentiu uma raiva tão intensa que por um momento achou que ia ter um infarto. Ela não apenas o traía e zombava dele, como usava o casamento deles, usava o fato de ele ser um bom marido como forma de atrair mais clientes para os vídeos dela. Vocês conseguem imaginar a humilhação? Descobrir que sua esposa não só te trai, como fatura 15 mil reais por mês contando para estranhos como você é otário? Como vocês reagiriam numa situação dessas? Continuando a investigação, Ricardo descobriu que Fernanda tinha conteúdo com 5 homens diferentes. 5. João, o personal trainer da academia. Carlos, o vizinho que morava 3 casas abaixo. Marcos, um cara que trabalhava no escritório onde Ricardo prestava serviços. Anderson, dono de uma loja no shopping. E o mais doloroso de todos, Rodrigo, irmão do próprio Ricardo. Cada um achava que era especial, que tinha um relacionamento único com Fernanda. Mas para ela, todos eram apenas personagens nos vídeos que ela vendia. Ela tinha transformado a traição em um negócio lucrativo. E o marido que sustentava tudo era o único que não sabia de nada. As mensagens revelavam os bastidores dessa operação. Fernanda marcava encontros estratégicos, sempre em horários que não levantassem suspeita. Usava o dinheiro do cartão de Ricardo para comprar lingeries, perfumes, produtos que usava nos vídeos. Até o motel era pago com o cartão dele, porque ela dizia aos amantes que era mais discreto ela pagar. João Personal. Semana que vem posso levar minha câmera profissional para gravar em qualidade melhor. Fernanda. Perfeito. Quanto mais qualidade, mais eu vendo. Meu marido nem vai perceber que comprei equipamento novo. Equipamento novo. Ricardo foi verificar e encontrou na nota fiscal: câmera profissional, tripé, iluminação especial. Tudo pago com o cartão dele. Ele estava literalmente financiando a produção dos vídeos da própria humilhação. O que mais doía era ler como Fernanda se referia a ele nas conversas. Meu marido é muito inocente. Ele acredita em tudo que eu falo. Coitado, trabalha tanto e não sabe de nada. Para ela, Ricardo não era o homem que amava, era o otário que bancava a vida dela. Naquela madrugada, sentado na sala escura da própria casa, Ricardo tomou uma decisão. Se Fernanda queria jogar sujo, se ela queria usar tecnologia para humilhá-lo, ele ia mostrar para ela o que um técnico de TI realmente consegue fazer quando é traído. A vingança que ele começou a planejar naquele momento faria toda a cidade falar por anos. Fernanda havia subestimado completamente o homem com quem estava casada. Em breve, ela descobriria que mexer com um especialista em tecnologia apaixonado e traído é o pior erro que uma mulher pode cometer na vida. Ricardo passou a madrugada toda navegando pelo perfil de Fernanda na plataforma, e cada clique era como receber uma facada no peito. O que ele descobriu naquela noite ultrapassou todos os limites da humilhação que um homem pode suportar. Não era apenas traição, era escárnio público vendido como entretenimento. O primeiro vídeo que Ricardo assistiu se chamava "Enquanto meu marido trabalha, eu me divirto". Fernanda aparecia na própria casa deles, no quarto do casal, com João, o personal trainer. Mas o que mais chocou não foram as cenas íntimas, foi o que ela falava durante a gravação. "Vocês não sabem como é bom fazer isso na cama, onde durmo com meu marido", ela dizia rindo para a câmera. "Ele saiu agora para trabalhar feito um condenado, e eu estou aqui com um homem de verdade. Quando ele chegar, vou fingir que estava na academia.
As gargalhadas dela ecoaram na mente de Ricardo como uma tortura. O segundo vídeo era ainda pior. Como engano meu marido otário. Fernanda mostrava as compras que fazia com o cartão de crédito de Ricardo, explicando para os assinantes como usava o dinheiro dele para se arrumar para outros homens. Olha só essa lingerie que meu querido marido me comprou sem saber, ela dizia, segurando o conjunto vermelho. Daqui a pouco vou usar com meu amante no motel que ele também vai pagar. Ricardo teve que pausar o vídeo várias vezes porque não conseguia acreditar no que estava vendo. A mulher que ele amava há 12 anos, que ele sustentava, que ele tratava como rainha, estava literalmente vendendo a humilhação dele para estranhos na internet. E o pior, estava lucrando muito com isso. Nos comentários dos vídeos, centenas de homens elogiavam a esperteza de Fernanda e zombavam do marido trouxa. Esse corninho nem desconfia de nada, escrevia um. Sortuda ela tem um otário para pagar as contas e vários homens para se divertir, comentava outro. Ricardo estava sendo humilhado publicamente por pessoas que nem conhecia. Gente, vocês que são casados ou namoram sério, já pararam para pensar como seria descobrir que são motivo de piada na internet? Que a pessoa que vocês mais amam está ganhando dinheiro contando para estranhos como vocês são idiotas? É uma dor que não tem descrição. O terceiro vídeo quebrou Ricardo completamente. Intitulado Meu marido me deu dinheiro para comprar isso, Fernanda mostrava produtos de sex shop que havia comprado, explicando detalhadamente como usaria com cada amante. Meu marido é tão inocente que quando viu a fatura do cartão e perguntou, eu disse que eram produtos de beleza, ela ria. Ele acreditou. Vocês acreditam que ele acreditou? A plateia pagante adorava. Os comentários eram cheios de homens fantasiando sobre estarem no lugar dos amantes e mulheres elogiando a inteligência de Fernanda para aproveitar a vida. Ricardo percebeu que havia se tornado um personagem cômico na vida real, o marido corno que sustenta a esposa para ela transar com outros e ainda contar vantagem. Mas o pior de tudo estava por vir. No quarto vídeo, Fernanda estava com Rodrigo, irmão de Ricardo, na sala da própria casa. A cena acontecia no sofá, onde Ricardo assistia televisão com os filhos todo domingo. Durante o vídeo, Fernanda pegou uma foto de Ricardo que estava na estante e mostrou para a câmera. Esse aqui é meu marido, ela disse segurando a foto. Olha a cara de trouxa que ele tem. Trabalha 12 horas por dia achando que está sustentando uma família feliz e não sabe que sua esposa e seu próprio irmão fazem isso na casa dele. Rodrigo riu e ainda completou. O Ricardo sempre foi muito inocente. Desde criança acreditava em tudo. Ricardo sentiu como se tivesse sido esfaqueado pelo próprio irmão. Rodrigo, que almoçava na casa dele todo domingo, que brincava com seus filhos, que ele considerava o melhor amigo, estava não apenas transando com sua esposa, mas zombando dele publicamente na internet. A traição familiar doeu mais que todas as outras juntas. A descoberta seguinte foi ainda mais devastadora. Fernanda tinha uma seção especial no perfil chamada Histórias do Meu Casamento. Lá ela contava episódios da vida conjugal deles, sempre pintando Ricardo como um homem patético, e ela como uma mulher esperta que conseguia enganá-lo facilmente. Mês passado, meu marido achou que eu estava estranha e perguntou se estava tudo bem no nosso casamento. Ela contava em um dos vídeos. Eu chorei, disse que estava insegura, que achava que ele não me amava mais. O idiota pediu desculpas e me deu um anel de R$ 2.000 para me reconquistar. Usei o anel no encontro com meu amante no mesmo dia. O anel. Ricardo lembrava perfeitamente daquele dia. Ele realmente havia se sentido culpado, achando que estava sendo um marido negligente. Passou horas escolhendo o anel perfeito, queria reconquistar a mulher que amava. E descobrir que ela havia usado o presente dele em um encontro com outro homem e ainda por cima contado isso para milhares de pessoas na internet, foi como receber um tiro no coração. Fernanda transformou cada gesto de amor de Ricardo em conteúdo para ridicularizá-lo. O dia dos namorados virou como meu marido me deu dinheiro para gastar com meu amante. O aniversário de casamento virou 12 anos enganando o mesmo homem. Até os filhos foram mencionados.
Meus filhos acham que o pai é herói, não sabem que a mãe faz isso enquanto eles estão na escola. Por volta das 4 da manhã, Ricardo havia assistido dezenas de vídeos e lido centenas de comentários. Sua vida havia se tornado entretenimento adulto. Sua dor havia se tornado lucro. Sua confiança havia se tornado piada. Fernanda não apenas o traía, ela havia industrializado a humilhação dele. Sentado ali na escuridão da própria casa, olhando para a mulher que dormia tranquilamente ao seu lado como se nada tivesse acontecido, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado na vida. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma sede de justiça, uma necessidade profunda de mostrar para Fernanda e para todos os amantes dela que haviam escolhido o homem errado para humilhar. Ricardo Oliveira, técnico em TI, especialista em sistemas de segurança, marido traído e pai de família, tomou naquela madrugada a decisão mais importante da sua vida. Se Fernanda queria usar a tecnologia para destruí-lo publicamente, ele ia usar sua expertise para dar uma lição que ela, os amantes e toda a cidade nunca mais esqueceriam. A guerra havia começado, e Fernanda não fazia ideia de que havia provocado o homem errado. A descoberta sobre Rodrigo ser um dos amantes de Fernanda foi devastadora, mas Ricardo sabia que precisava investigar mais fundo antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, fingindo normalidade, ele analisou friamente cada conversa, cada vídeo, cada detalhe que pudesse revelar a extensão real daquela traição familiar. O que mais chocou Ricardo foi perceber que Rodrigo não era apenas mais um amante casual. Pelas mensagens, ficou claro que ele era o mais próximo de Fernanda, quase como se fossem um casal de verdade. Amor, não vejo a hora de acabarmos com essa farsa e ficarmos juntos de vez, escrevia Rodrigo. Também não aguento mais fingir que gosto do seu irmão, respondia Fernanda. Ele é tão chato, tão previsível. Você é muito mais homem que ele. Ricardo precisou respirar fundo várias vezes para não quebrar o celular ali mesmo. Seu próprio irmão, que conhecia desde sempre, que cresceu na mesma casa, que sabia exatamente como machucá-lo, estava planejando destruir seu casamento por dentro. Não era só sexo. Eles estavam planejando um futuro juntos. As mensagens revelavam que Rodrigo frequentava a casa deles há meses quando Ricardo estava trabalhando. Comia na mesa dele, brincava com seus filhos, dormia na cama dele com sua esposa. Ontem o Miguel me perguntou quando você vai morar aqui com a gente, escrevia Fernanda. Tive que inventar que você estava só visitando mais vezes. Os filhos de Ricardo já viam Rodrigo como uma figura paterna substituta, mas a traição de Rodrigo tinha camadas ainda mais profundas. Pelas conversas, Ricardo descobriu que seu irmão estava por trás da estratégia de Fernanda na plataforma online. Você precisa falar mais mal do Ricardo nos vídeos, orientava Rodrigo. Quanto mais você humilhar ele, mais os assinantes pagam. Olha só, no vídeo que você chamou ele de fracassado, teve 500 novos inscritos. Rodrigo não estava apenas traindo o irmão, ele estava sendo o empresário da humilhação de Ricardo. Era ele quem sugeria os conteúdos, quem editava alguns vídeos, quem dava ideias de como tornar a traição mais lucrativa. Amanhã, quando ele sair para trabalhar, vamos gravar aquele vídeo que você sugeriu na cama deles, escrevia Fernanda. E não esquece de falar aquela frase que os assinantes adoraram. Meu marido otário nem imagina o que acontece aqui. A cada mensagem lida, Ricardo sentia como se estivesse conhecendo um Rodrigo completamente diferente do irmão que achava que tinha. Este Rodrigo era calculista, cruel, sem escrúpulos. Não demonstrava nenhum remorso por estar destruindo a família do próprio irmão. Pelo contrário, parecia se divertir com a situação. Vocês já passaram por uma traição familiar? Quando descobrem que alguém do próprio sangue está por trás da maior dor da vida de vocês. É uma sensação que não tem nome, porque você perde duas pessoas importantes de uma vez só. Continuando a investigação, Ricardo descobriu que Rodrigo conhecia todos os outros amantes de Fernanda e até ajudava a coordenar os encontros. Terça, João está no motel às 10 horas, você vai às 14 horas. Ele organizava os horários como se fosse um empresário. Quinta é a vez do Carlos, mas cuidado que a esposa dele anda desconfiada.
O mais chocante foi descobrir que Rodrigo estava ganhando dinheiro com tudo isso. Fernanda dividia os lucros da plataforma com ele. Esse mês batemos 18 mil, comemorava ela numa mensagem. Sua parte são 6 mil reais. Obrigada por todas as ideias. Rodrigo estava literalmente lucrando com a destruição do casamento do próprio irmão. Nas mensagens mais recentes, Ricardo descobriu que Rodrigo e Fernanda estavam planejando acelerar o processo de separação. Você precisa começar a provocar mais brigas com ele, aconselhava Rodrigo. Faz ele parecer um marido ruim para justificar quando pedirmos o divórcio. E não esquece, quero ficar com a casa. Afinal, vou cuidar dos seus filhos melhor que ele. A casa. Rodrigo queria ficar com a casa que Ricardo comprou suando, com os filhos que Ricardo criou com amor, com a mulher que Ricardo amou por 12 anos. E o pior, estava tudo planejado nos mínimos detalhes, como uma operação militar para destruir a vida de Ricardo e tomar seu lugar. A última conversa que Ricardo leu entre os dois foi de 2 dias atrás. Amor, acho que ele está desconfiando de alguma coisa, escrevia Fernanda. Ontem me fez umas perguntas estranhas sobre onde eu ando. Relaxa, respondia Rodrigo. Mesmo se descobrir o que ele vai fazer. Meu irmão sempre foi fraco, nunca teve coragem para nada. No máximo vai chorar e aceitar a separação. Fraco. Rodrigo achava que Ricardo era fraco. Fernanda achava que Ricardo era otário. Todos os amantes achavam que Ricardo era um idiota. Até os assinantes da plataforma achavam que Ricardo era um homem patético que merecia ser traído. Durante toda a vida, Ricardo foi um homem pacífico, evitava conflitos, preferia resolver tudo no diálogo. E agora, essa característica estava sendo usada contra ele. Naquele momento, olhando para as mensagens que planejavam sua destruição completa, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Rodrigo estava certo sobre uma coisa. Ricardo sempre evitou confrontos diretos, mas ele estava completamente errado sobre outra. Ricardo não era fraco, era estratégico. E quando um homem estratégico, especialista em tecnologia, descobre que está sendo traído e humilhado, a vingança não vem com gritos ou violência. Vem com inteligência, precisão e impacto máximo. Ricardo passou os próximos 3 dias planejando meticulosamente cada detalhe da vingança mais épica que um marido traído já executou. Sua especialidade em sistemas de TI e segurança digital, finalmente, teria uma aplicação pessoal, e ele pretendia usar cada skill que havia desenvolvido ao longo de 15 anos de carreira. O primeiro passo foi estudar a infraestrutura tecnológica do shopping, onde Fernanda sempre encontrava os amantes. Ricardo sabia que o sistema de mídia digital do local tinha vulnerabilidades, porque ele próprio havia prestado consultoria para a empresa que instalou os equipamentos 2 anos antes. Tinha acesso a todos os manuais, códigos de segurança e pontos fracos do sistema. Durante o horário de almoço, Ricardo foi até o shopping fazer um reconhecimento. Identificou a localização de todos os telões, mapeou os horários de maior movimento, verificou os pontos cegos de segurança e testou a conexão Wi-Fi. Descobriu que o sistema central controlava 12 telões espalhados pelo shopping, incluindo o telão gigante da praça de alimentação, que era o local de maior circulação. De volta ao escritório, Ricardo começou a preparar o arsenal digital. Compilou todos os vídeos de Fernanda, organizou as conversas mais comprometedoras, criou um dossiê completo com fotos, nomes e telefones dos 5 amantes. Mas não era apenas isso. Ricardo queria que a exposição fosse didática, que servisse de lição para outros homens que pudessem estar passando pela mesma situação. A parte mais trabalhosa foi editar o material. Ricardo criou um vídeo de 15 minutos, que começava com uma introdução explicando a situação. Meu nome é Ricardo Oliveira. Sou técnico em TI, casado há 12 anos, pai de 2 filhos. Descobri que minha esposa me trai com 5 homens e ainda lucra 15 mil reais por mês, vendendo vídeos na internet zombando de mim. O vídeo seguia com as evidências organizadas cronologicamente. Primeiro, os prints das conversas mais chocantes. Depois, trechos dos vídeos íntimos onde Fernanda zombava dele. Em seguida,
as comprovações financeiras mostrando como ela gastava o dinheiro dele. Por fim, a revelação sobre cada amante, com foto, nome completo e profissão. Gente que está acompanhando essa história, vocês conseguem imaginar o nível de humilhação pública que estava sendo preparado? Um homem usando toda a sua expertise tecnológica para expor 5 traidores de uma vez só? Mas Ricardo não parou por aí. Criou um site temporário com domínio próprio, onde hospedou todo o material organizado por seções. As conversas, os vídeos, os gastos, os amantes. O site tinha um design limpo e profissional, como se fosse um relatório empresarial da traição. Na página inicial, uma frase: Fernanda Silva, a verdade que ela não quer que você saiba. Para garantir que a exposição tivesse alcance máximo, Ricardo programou o sistema para enviar automaticamente o link do site para todos os contatos do telefone de Fernanda no exato momento em que os telões fossem hackeados. WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, todos receberiam a mensagem simultaneamente. A parte técnica da invasão dos telões foi surpreendentemente simples para alguém com a experiência de Ricardo. Ele identificou a porta de entrada no sistema, contornou as proteções básicas e ganhou acesso ao painel de controle central. Testou o sistema em horário de baixo movimento para garantir que tudo funcionaria perfeitamente no dia escolhido. Ricardo também preparou uma segunda fase da vingança. Descobriu que João, o personal trainer, estava casado e sua esposa não sabia de nada. Carlos, o vizinho, tinha uma namorada há 5 anos que pretendia casar com ele. Marcos, do escritório, era noivo e a cerimônia seria em 2 meses. Anderson, dono da loja, era casado e tinha 3 filhos pequenos. Todos seriam expostos simultaneamente para suas respectivas famílias. A data escolhida para a execução foi estratégica. Black Friday, o dia de maior movimento do shopping no ano. Ricardo sabia que Fernanda tinha planejado encontrar 2 dos amantes naquele dia, João de manhã e Anderson à tarde. Seria a exposição com máxima audiência possível. Na véspera da Black Friday, Ricardo fez os últimos preparativos. Configurou timers para que tudo acontecesse automaticamente, criou backups em múltiplos servidores para garantir que o conteúdo não pudesse ser removido rapidamente e programou mensagens automáticas para serem enviadas para jornalistas locais durante a exposição. Mas a genialidade do plano estava no timing. Ricardo programou o sistema para começar a exposição exatamente às 11 horas da manhã, horário em que sabia que Fernanda estaria no shopping com João. Os telões mostrariam primeiro uma contagem regressiva de 60 segundos com a frase: "Em 1 minuto, vocês descobrirão a verdade sobre Fernanda Silva." Durante esses 60 segundos, pessoas começariam a parar para ver o que estava acontecendo, criariam curiosidade, formariam aglomerações. Quando o contador chegasse a 0, começaria a exposição mais devastadora que aquela cidade já presenciou. Ricardo também preparou uma surpresa especial para Rodrigo. Descobriu que seu irmão frequentava uma academia no mesmo shopping às sextas-feiras de manhã. Black Friday caiu numa sexta. Rodrigo estaria lá sem saber de nada quando descobrisse que toda a sua operação havia sido descoberta e exposta publicamente. Na noite anterior ao dia da vingança, Ricardo jantou normalmente com a família. Ajudou os filhos com a lição de casa, assistiu TV com Fernanda como se fosse uma noite qualquer. Por dentro, sentia uma mistura de nervosismo e ansiedade, mas também uma sensação de justiça que não experimentava há meses. Antes de dormir, Ricardo enviou uma última mensagem para si mesmo, programada para chegar no seu celular no momento exato da exposição. Fernanda, Rodrigo e todos os amantes, nunca subestimem um técnico de TI apaixonado e traído. Vocês escolheram o homem errado para humilhar. A armadilha estava montada. Em poucas horas toda a cidade saberia a verdade, e Ricardo finalmente teria a justiça que merecia. Sexta-feira, 6 da manhã. Ricardo acordou mais cedo que o normal, mas não por nervosismo, por determinação. Depois de meses sendo humilhado, finalmente chegara o dia da justiça. Tomou café normalmente, beijou os filhos, desejou boa sorte para Fernanda nas compras da Black Friday e saiu para trabalhar como se fosse um dia qualquer.
Às 9 da manhã, Ricardo estava no escritório monitorando todos os sistemas que havia preparado. Pelo aplicativo de localização, confirmou que Fernanda estava no shopping, exatamente como planejado. João, o personal trainer, também estava lá. Ricardo havia criado perfis falsos nas redes sociais para rastrear todos os envolvidos. A armadilha estava funcionando perfeitamente. 10h30 da manhã. Ricardo recebeu a confirmação pelo sistema. Fernanda e João estavam no motel. Era a deixa que esperava. Ativou a primeira fase do plano. Todos os telões do shopping começaram a exibir uma tela preta com uma contagem regressiva. 59, 58, 57. E abaixo, a frase que fez centenas de pessoas pararem para olhar. Em 1 minuto, vocês descobrirão a verdade sobre Fernanda Silva. Ricardo assistia tudo através das câmeras de segurança do shopping que havia conseguido acessar. Via as pessoas se aglomerando, tirando fotos da contagem regressiva, chamando amigos para ver. O marketing viral estava funcionando exatamente como planejado. Em 60 segundos, mais de 500 pessoas estariam prestando atenção nos telões. 10 minutos para as 11. Ricardo digitou o comando final. Não havia mais volta. Em 10 minutos, toda a cidade saberia a verdade sobre sua esposa, seu irmão e os 5 amantes que acharam que podiam humilhá-lo impunemente. 10, 9, 8. A contagem chegava ao fim. Ricardo viu pelo sistema que até funcionários das lojas haviam parado para assistir. A praça de alimentação estava lotada, todas as pessoas olhando para o telão gigante central. 3, 2, 1. A tela ficou branca por 2 segundos. Depois apareceu a foto de Ricardo em terno social com a legenda: Meu nome é Ricardo Oliveira, sou técnico em TI, casado há 12 anos, pai de 2 filhos. O que vocês verão a seguir é a verdade sobre minha esposa, Fernanda Silva, e 5 homens que acharam que eu era idiota demais para descobrir. O primeiro vídeo que tocou foi Fernanda no próprio quarto do casal, com João, falando: Vocês não sabem como é bom fazer isso na cama onde durmo com meu marido otário. O áudio ecoou por todo o shopping, através do sistema de som. Ricardo viu pessoas tampando a boca de choque, outras gravando com o celular. Em segundos, sabia que estaria viralizando nas redes sociais. Homens que estão ouvindo essa história, vocês conseguem imaginar a sensação de ver sua vingança funcionando perfeitamente depois de meses de humilhação? É uma mistura de alívio, justiça e satisfação que não tem preço. O segundo vídeo mostrou as conversas de WhatsApp ampliadas, com Fernanda escrevendo: Meu marido trabalha feito um condenado para me bancar, e nem imagina que estou aqui com você. Ricardo programou uma pausa de 30 segundos entre cada evidência, para que as pessoas pudessem processar a informação e a indignação aumentasse. Enquanto isso, no motel, Fernanda começou a receber dezenas de ligações simultâneas. Ricardo havia programado o sistema para enviar o link do site com todas as evidências para todos os contatos dela no exato momento da exposição. Amigos, família, colegas da academia, todos receberam a mensagem: clique aqui para ver a verdade sobre Fernanda Silva. O terceiro bloco da exposição mostrou os comprovantes financeiros. Fernanda gastou 47 mil reais em 6 meses do cartão do marido. Vejam em que. Apareceram as faturas detalhadas. Lingeries caríssimas, produtos de sex shop, motéis, presentes para os amantes. Tudo pago com o suor de Ricardo. A indignação da multidão era visível nas câmeras. Às 11h15 chegou a parte mais devastadora. Os telões mostraram as fotos dos 5 amantes, com nomes completos, profissões, e o áudio de Fernanda falando sobre cada um. João é o personal que me pega toda terça. Carlos é o vizinho que vem aqui quando Ricardo trabalha. Marcos é do escritório. Ironia que atende o meu marido às vezes. Anderson tem a loja no shopping. Ricardo compra presente para mim lá sem saber. Rodrigo é irmão do Ricardo. Esse é o mais gostoso de todos. O nome de Rodrigo causou um frisson ainda maior na multidão. Traição com o próprio irmão era algo que tocava o sentimento de indignação de qualquer pessoa.
Ricardo sabia que essa seria a parte mais comentada nas redes sociais. Durante a exposição, Ricardo monitorava também as redes sociais. O Fernanda Silva já estava entre os assuntos mais comentados da cidade. Milhares de pessoas estavam compartilhando os vídeos, comentando, expressando indignação. Esse homem merece justiça. Que mulher sem vergonha. Traiu com o cunhado, isso é desumano. Os comentários eram exatamente o que Ricardo esperava. O gran finale foi o vídeo que mais dói no coração de qualquer marido traído. Fernanda segurando a foto de Ricardo e falando para a câmera. Esse aqui é meu marido. Olha a cara de trouxa que ele tem. Trabalha 12 horas por dia, achando que está sustentando uma família feliz. A multidão começou a vaiar, mesmo Fernanda não estando presente fisicamente. Às 11h30, os telões exibiram a mensagem final. Fernanda Silva transformou a traição em um negócio lucrativo, faturando 15 mil mensais, zombando do próprio marido na internet. Rodrigo Oliveira, irmão da vítima, era sócio da operação. Se vocês conhecem homens passando por situação parecida, mostrem este vídeo para eles. Nenhum homem merece ser tratado como otário por mulher nenhuma. Ricardo Oliveira, técnico em TI. Marido traído, mas não idiota. O sistema foi programado para repetir toda a exposição a cada 2 horas até o final do dia. Ricardo sabia que cada reprise traria novas pessoas, criaria novos comentários, geraria mais indignação. A vingança não seria apenas um momento, seria um dia inteiro de humilhação pública para todos os envolvidos. Quando os telões finalmente voltaram à programação normal do shopping, Ricardo sorriu pela primeira vez em meses. A justiça havia sido feita. Fernanda, Rodrigo e todos os amantes descobriram que escolheram o homem errado para humilhar, e toda a cidade sabia disso agora. Às 11h40 da manhã, o caos havia se instalado completamente. Fernanda chegou correndo ao shopping em estado de pânico total, depois de receber dezenas de ligações histéricas de amigos e familiares. João e o personal trainer tinha fugido do motel deixando ela sozinha, para enfrentar a maior humilhação pública que uma pessoa pode passar. A primeira pessoa que Fernanda encontrou foi Anderson, dono da loja onde Ricardo sempre comprava presentes para ela. Anderson estava desesperado, cercado por funcionários que haviam assistido toda a exposição. Fernanda, que merda é essa? Minha esposa já viu tudo. Meus filhos vão saber que o pai é um adúltero por sua causa, gritava ele, sem se importar com quem estava ouvindo. A discussão entre Fernanda e Anderson chamou ainda mais atenção. Pessoas começaram a se aglomerar, reconhecendo os protagonistas do vídeo que acabaram de assistir. Algumas tiravam fotos, outras gravavam, todos comentando sobre a situação. Fernanda tentava se explicar, mas cada palavra que falava piorava a situação. Você me disse que era separada, Anderson continuava gritando. Me disse que o marido era violento, que vocês só viviam juntos por causa dos filhos. A mentira de Fernanda estava sendo desmascarada publicamente. Ela havia contado versões diferentes da mesma história para cada amante. E agora, todos estavam descobrindo que foram enganados também. Foi nesse momento que Carlos, o vizinho, apareceu no shopping. Ele havia saído de casa depois que a namorada descobriu tudo através dos vídeos viralizando no WhatsApp. A namorada terminou com ele na hora, jogou as coisas dele na rua e disse que toda a vizinhança já sabia da traição. Carlos estava com o orgulho ferido e a vida destruída. Fernanda, você me ferrou completamente, Carlos gritou ao vê-la. Minha namorada cancelou o casamento. Perdi minha casa, tudo por sua causa. A briga entre Carlos e Anderson começou ali mesmo, no meio do shopping lotado de Black Friday. Cada um culpando o outro, cada um descobrindo que não era especial para Fernanda. Espera aí, disse Anderson percebendo algo. Você também saía com ela às terças? Ela me disse que terça era só meu dia. Carlos olhou confuso. Terça? Eu saía com ela às quartas. Os dois se entreolharam, começando a entender a dimensão da manipulação de Fernanda. Foi quando João apareceu no shopping, tentando buscar o carro no estacionamento para fugir da cidade. Ao ver Fernanda discutindo com Anderson e Carlos, não conseguiu resistir e se aproximou. A situação virou um caos total
quando os 3 homens perceberam que todos foram enganados da mesma forma. "Gente, vocês viram o que está acontecendo nas redes sociais?", gritou uma mulher na multidão que havia se formado. "Fernanda Silva é o assunto mais comentado da cidade. Tem mais de 50 mil compartilhamentos só no Facebook." A humilhação pública de Fernanda havia ganhado proporções que nem Ricardo imaginava. Quem está acompanhando essa história conseguem imaginar a sensação de ver 3 homens brigando por uma mulher que mentiu para todos eles. É a prova de que mentira tem perna curta mesmo. A situação ficou ainda mais tensa quando Marcos, do escritório, chegou ao shopping. Ele havia cancelado o próprio casamento depois que a noiva descobriu tudo. Estava transtornado, havia perdido os preparativos, dinheiro gasto, relacionamento de 5 anos destruído. "Fernanda, você destruiu minha vida", gritou ele empurrando João, que tentava acalmá-lo. A briga generalizada começou ali mesmo, no meio da praça de alimentação. 4 homens brigando, Fernanda chorando e gritando que era vítima também, centenas de pessoas filmando e comentando. A confusão foi tanta que a segurança do shopping teve que intervir, mas nem eles sabiam como lidar com uma situação tão inusitada. Foi nesse momento que Rodrigo chegou ao shopping. Ele havia acabado de sair da academia quando recebeu dezenas de mensagens falando que estava sendo exposto publicamente. Ao ver o irmão sendo vingado de forma tão espetacular, Rodrigo sentiu uma mistura de raiva e medo que nunca havia experimentado. Rodrigo tentou se aproximar discretamente de Fernanda para tirá-la dali, mas foi reconhecido por várias pessoas na multidão. "Olha lá, é o irmão traidor", gritou alguém. "Rodrigo Oliveira, o cara que traiu o próprio irmão." A humilhação de Rodrigo foi instantânea e devastadora. "Você é uma nojeira humana", uma senhora idosa gritou para Rodrigo. "Trair o próprio irmão é a coisa mais baixa que existe." A multidão começou a vaiar Rodrigo também, que tentava se defender dizendo que Ricardo não entendia Fernanda, que ele cuidava melhor dela. A discussão entre os irmãos aconteceu ali mesmo, na frente de centenas de pessoas. Rodrigo tentava justificar a traição. Ricardo não estava presente fisicamente, mas sua vingança falava por ele através da indignação popular. "Seu irmão trabalhava para sustentar vocês dois", gritou um homem na multidão. "Que vergonha!" O momento mais tenso foi quando os 4 amantes perceberam que Rodrigo era quem organizava tudo, quem lucrava com a situação, quem coordenava os encontros deles com Fernanda. A raiva se voltou contra ele. João partiu para cima de Rodrigo. Anderson segurou Fernanda pelos braços, perguntando quanto dinheiro ela havia dado para o cunhado. Carlos ameaçou processar todos por destruição de imagem. A confusão só terminou quando a polícia militar chegou ao shopping. 3 homens foram detidos por perturbação da ordem pública. Fernanda foi levada para prestar esclarecimentos. Rodrigo conseguiu fugir por uma saída lateral. Mas o estrago estava feito. Toda a cidade havia presenciado o colapso público dos traidores. Naquela tarde, enquanto Ricardo ainda estava no escritório fingindo trabalhar normalmente, recebeu centenas de mensagens de apoio de amigos, colegas e até desconhecidos. "Cara, você é um herói. Essa vingança foi épica. Todo homem traído deveria fazer igual." As mensagens vinham de toda parte. O mais satisfatório para Ricardo foi saber que a história havia se espalhado muito além da cidade. Jornais regionais estavam noticiando o caso. Influenciadores digitais estavam comentando. O vídeo estava viralizando nacionalmente. A humilhação de Fernanda, Rodrigo e os amantes não seria esquecida tão cedo. Aquela sexta-feira da Black Friday entrou para a história da cidade como o dia em que um técnico de TI mostrou que subestimar um marido traído, especialista em tecnologia, é o maior erro que alguém pode cometer. A justiça havia sido feita e toda a cidade estava do lado de Ricardo. 3 meses depois da Black Friday, que entrou para a história da cidade, Ricardo estava sentado no escritório de advocacia, assinando os últimos papéis do divórcio. Fernanda não teve escolha. Com todas as evidências expostas publicamente, não havia como contestar nada. Ricardo ficou com a guarda dos filhos, com a casa,
com todos os bens que havia conquistado, trabalhando honestamente durante anos. Fernanda tentou alegar que também era vítima, que os homens a manipularam, que estava passando por uma fase difícil. Mas as próprias gravações dela zombando do marido, planejando a traição como um negócio, falando mal dele para milhares de pessoas na internet, deixaram claro quem era a verdadeira vilã da história. O juiz foi categórico. A senhora transformou a instituição do casamento em um espetáculo de humilhação pública. Não merece nem pensão. A vida dos 5 amantes também mudou drasticamente. João, o personal trainer, perdeu todos os clientes e teve que se mudar para outro estado depois que a esposa descobriu tudo e o processou por adultério. Carlos, o vizinho, perdeu a casa porque a ex-noiva era sócia no imóvel. Ela vendeu a parte dela e ele não conseguiu comprar. Marcos cancelou o casamento e a ex-noiva ainda o processou pelos prejuízos da festa. Anderson faliu a loja no shopping, porque ninguém mais queria comprar de um homem que traía a esposa com cliente. Mas foi Rodrigo quem mais sofreu as consequências. Perder a confiança de toda a família, ser expulso das reuniões dominicais, ver os próprios pais virarem as costas para ele foi o preço que pagou por trair o irmão. Ricardo descobriu que Rodrigo tentou procurar emprego em várias empresas da cidade, mas a história havia se espalhado tanto que ninguém queria contratar o cara que traiu o próprio irmão. A reputação destruída foi uma punição mais severa que qualquer processo judicial. O que mais impressionou Ricardo foi o apoio que recebeu de homens completamente desconhecidos. Centenas de mensagens chegavam todos os dias. Cara, você fez o que todo homem traído gostaria de fazer. Sua vingança me deu coragem para investigar minha esposa também. Descobri que estava sendo traído depois de ver sua história. Ricardo percebeu que havia se tornado um símbolo de resistência masculina contra a traição. Miguel e Sofia, os filhos de Ricardo, inicialmente ficaram confusos com toda a situação. Mas Ricardo explicou de forma simples e honesta. Papai descobriu que mamãe estava mentindo para nossa família há muito tempo, por isso não vivemos mais juntos, mas vocês continuam sendo a coisa mais importante da minha vida. As crianças se adaptaram rapidamente à nova rotina e pareciam mais felizes, sem a tensão que existia em casa, quando Fernanda ainda morava lá. 6 meses depois da exposição pública, Ricardo conheceu Amanda, uma advogada de 35 anos, divorciada, mãe de uma menina. Amanda havia assistido toda a história na internet e disse que ficou impressionada com a forma inteligente como ele lidou com a traição. Você mostrou que um homem pode ser gentil e forte ao mesmo tempo, ela disse no primeiro encontro. Isso é muito atraente. Vocês que estão acompanhando essa história, principalmente os homens, já pararam para pensar como é importante ter uma mulher que te respeita de verdade, que valoriza o que você faz, que não te vê como otário, mas como um homem de valor? O relacionamento com Amanda era completamente diferente do que Ricardo havia vivido com Fernanda. Amanda trabalhava, dividia as despesas, não pedia dinheiro para futilidades, demonstrava carinho genuíno, não mentia sobre onde estava ou com quem saía. Ricardo percebeu que havia passado anos vivendo uma farsa, achando que amor verdadeiro era sustentar alguém que te desprezava. 1 ano depois da vingança épica, Ricardo estava em uma situação financeira muito melhor. Sem os gastos excessivos de Fernanda, conseguiu quitar o financiamento da casa, comprar um carro novo, fazer uma poupança para a educação dos filhos. Descobriu que sustentava não apenas uma esposa traidora, mas uma operação inteira de humilhação que custava milhares de reais por mês. A história de Ricardo se espalhou tanto que ele recebeu propostas para escrever um livro, participar de podcasts, dar palestras sobre relacionamentos tóxicos. Mas Ricardo preferiu manter a vida simples, focada no trabalho e na família. Eu não fiz isso para ficar famoso, dizia ele. Fiz para que outros homens soubessem que não precisam aceitar desrespeito de mulher nenhuma. O mais importante foi perceber os sinais que havia ignorado durante anos. Fernanda sempre demonstrou desrespeito de formas sutis. Não valorizava o esforço dele, não demonstrava gratidão pelo que ele proporcionava, não tinha interesse real na vida conjugal, inventava desculpas constantes para sair de casa, gastava dinheiro de forma irresponsável,
Mentia sobre coisas pequenas que depois se revelaram grandes mentiras. Todo homem tem o direito de ser respeitado na própria casa, Ricardo refletia. Se sua mulher não te valoriza, se ela te trata como se fosse um banco, se ela não demonstra interesse em estar com você, esses são sinais de alerta. Não aceitem ser tratados como otários, porque vocês não são. A história de Ricardo Oliveira não é apenas sobre vingança. É sobre dignidade masculina, sobre o direito que todo homem tem de ser respeitado e valorizado pela mulher que escolheu para dividir a vida. É sobre perceber que amor verdadeiro não é sustentar alguém que te despreza, mas encontrar alguém que reconhece seu valor. Quantos homens estão neste exato momento bancando a própria humilhação? Trabalhando 12 horas por dia para sustentar mulheres que não os respeitam? Sendo chamados de paranoicos quando desconfiam de comportamentos estranhos? Ouvindo que são controladores quando fazem perguntas básicas sobre a rotina da esposa? A traição não acontece do nada. Ela é precedida por sinais claros de desrespeito, desinteresse e desvalorização. Quando uma mulher para de te ver como homem e passa a te ver como provedor automático, quando ela não demonstra gratidão pelo que você faz, quando inventa desculpas constantes para não estar presente na relação, quando gasta seu dinheiro sem transparência, esses são alertas vermelhos que nenhum homem deveria ignorar. Ricardo passou anos acreditando que ser bom marido significava aceitar qualquer comportamento, nunca questionar, sempre confiar cegamente. Descobriu da pior forma que confiança cega é sinônimo de ingenuidade perigosa. Homem inteligente confia, mas verifica. Homem sábio ama, mas não aceita desrespeito. A vingança de Ricardo foi épica porque foi justa. Ele não partiu para a violência, não destruiu propriedades, não fez nada ilegal. Simplesmente expôs a verdade de forma pública para que todos soubessem quem realmente eram: Fernanda, Rodrigo e os amantes. Usou a própria inteligência e especialidade profissional para mostrar que subestimar um homem traído é o pior erro que alguém pode cometer. Mas a maior vitória de Ricardo não foi a humilhação pública dos traidores. Foi recuperar sua dignidade, reconstruir sua vida, encontrar uma mulher que o valoriza de verdade e se tornar um exemplo para outros homens que passam pela mesma situação. Homens que estão ouvindo essa história, eu faço uma pergunta direta para vocês. Vocês estão sendo respeitados em seus relacionamentos? Suas mulheres demonstram gratidão pelo que vocês fazem? Elas são transparentes sobre onde estão e com quem saem? Se a resposta for não, talvez seja a hora de ter uma conversa séria ou tomar uma decisão difícil. Se você já passou por traição, deixa nos comentários uma palavra de força para outros homens que estão passando por isso agora. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha para mostrar que nenhum homem precisa aceitar ser tratado como otário. E lembra sempre, você merece ser respeitado, você merece ser valorizado, você merece uma mulher que te veja como homem de verdade, não como banco automático. Nunca aceite bancar a própria humilhação. Um homem que se respeita não aceita desrespeito de mulher nenhuma. A história do Ricardo terminou bem, porque ele teve coragem de buscar a verdade e fazer justiça. Que história você vai escrever na sua vida?